O sol nascia vermelho naquela manhã de setembro de 1928, tingindo de sangue as pedras do sertão pernambucano. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o Nordeste pelo nome que fazia tremer os poderosos, Lampião, cavalgava pela caatinga seca junto com seu bando de cangaceiros. O vento quente carregava o cheiro de mandacaru e o presságio de que aquele dia seria diferente de todos os outros. A noite anterior havia sido inquieta no acampamento dos cangaceiros. Maria Bonita acordou várias vezes com pesadelos estranhos, sonhando com corvos negros que voavam em círculos sobre a cabeça de seu amado. Ela tentou convencer Lampião a adiar a viagem, mas o líder cangaceiro tinha compromissos importantes. Havia prometido visitar o povoado de Santa Cruz para entregar medicamentos e mantimentos que conseguira em sua última investida contra um comboio do governo. Virgulino, meu coração está apertado desde ontem. Será que não podemos esperar mais alguns dias? Perguntou Maria Bonita enquanto preparava o café da manhã no fogareiro improvisado. Mulher, você sabe que não posso faltar com a palavra dada ao povo de Santa Cruz. Aquelas crianças precisam dos remédios e as famílias estão esperando a farinha e o feijão que prometemos levar, respondeu Lampião, ajustando o gibão de couro que o protegeria dos espinhos da caatinga durante a cavalgada. O bando havia crescido nas últimas semanas. Novos homens chegavam quase todos os dias, fugindo da seca que assolava o interior ou da perseguição das volantes governamentais. Entre os recém-chegados estava João Comprido, um vaqueiro experiente de Juazeiro que conhecia todos os caminhos entre a Bahia e Pernambuco. E também Zé Sereno, um ex-soldado que desertou do exército depois de ver seus superiores vendendo armas para os próprios bandidos que deveriam combater. Capitão, tem movimento estranho naquelas pedras ali adiante, murmurou Corisco, o loiro destemido que seguia ao lado direito de Lampião. Seus olhos azuis, acostumados a enxergar perigo onde outros viam apenas paisagem, captavam o brilho suspeito do metal entre as rochas. Lampião puxou as rédeas de seu cavalo tordilho e ergueu a mão direita, sinal para que os 20 homens que o acompanhavam parassem imediatamente. O silêncio desceu sobre o grupo como um manto pesado. Apenas o barulho dos cavalos respirando forte e o canto distante de uma acauã quebravam a quietude perigosa daquele momento. O líder dos cangaceiros desceu do cavalo e pegou um binóculo pequeno que sempre carregava no alforge. Era um instrumento que havia tomado de um capitão da força pública durante uma emboscada bem-sucedida meses antes. Através das lentes, ele podia ver claramente os reflexos suspeitos nas pedras. Eram canos de rifle, muitos canos de rifle. Conhece esse lugar, Dadá? Perguntou Lampião ao seu lugar-tenente, um homem de bigode espesso que conhecia aquelas terras como a palma da própria mão. É o Vale da Morte, capitão. Dizem que aqui já morreu mais cristão do que em cemitério de cidade grande. Tem 2 saídas apenas. Por onde viemos e por aquele desfiladeiro ali na frente. Se alguém quiser nos pegar de surpresa, aqui é o lugar perfeito. Meu avô me contava que até os índios cariris evitavam passar por aqui quando iam guerrear com outras tribos. Os olhos de Lampião brilharam com a astúcia de quem sobreviveu a centenas de emboscadas. Ele sabia que sua fama havia crescido tanto que todos os coronéis da região sonhavam em capturar sua cabeça. O governo oferecia uma fortuna por ele, vivo ou morto, 5 contos de réis, uma quantia que podia comprar uma fazenda inteira. Isso fazia com que cada sombra escondesse um inimigo em potencial. Capitão, olhe só quantos homens tem escondidos nessas pedras, disse João Comprido, que também havia pego um binóculo emprestado. Conto pelo menos 30 rifles só do lado direito, e tem mais gente no desfiladeiro, tenho certeza. Quem você acha que pode estar nos esperando, capitão? Perguntou Bem-te-vi,
um cangaceiro jovem que havia se juntado ao bando há poucos meses, depois que os soldados da Volante queimaram sua casa e mataram sua família, toda numa noite de vingança. "Coronel Pereira", respondeu Lampião sem hesitar. "Aquele desgraçado tem uma conta antiga comigo. Desde que libertei os trabalhadores da fazenda dele e distribuí o gado entre os pobres da região, ele jura que vai me ver pendurado numa árvore. E, pelo jeito, conseguiu juntar bastante gente para tentar cumprir a promessa." O coronel Antônio Pereira controlava 3 cidades na região e tinha fama de ser um dos homens mais cruéis do sertão. Diferentemente de outros coronéis que usavam apenas capangas locais, Pereira havia contratado pistoleiros do Rio Grande do Sul, homens experientes em guerra que não tinham medo de cangaceiro nem de diabo. Sua fazenda era uma fortaleza cercada por muros altos, e seus vaqueiros eram treinados para atirar como soldados profissionais. Nos últimos meses, Pereira havia intensificado a perseguição a Lampião. Oferecia dinheiro por informações sobre os movimentos do bando, ameaçava de morte quem ajudasse os cangaceiros e até mesmo contratou espiões para se infiltrarem entre os simpatizantes de Lampião. Era um homem rico e poderoso, com conexões políticas que chegavam até a capital do estado. "E se a gente voltar, capitão? Podemos procurar outro caminho", sugeriu Moita Brava, sempre cauteloso quando se tratava de preservar a vida do grupo. "Não é covardia, é estratégia. A gente pode dar a volta e chegar em Santa Cruz por outro lado." Lampião sorriu, mostrando os dentes brancos que contrastavam com a pele queimada pelo sol do sertão. "Voltar? Eu, Virgulino Ferreira da Silva, dar as costas para qualquer coronel vagabundo? Jamais. Se é briga que ele quer, é briga que vai ter. Mas vamos fazer do nosso jeito, com inteligência e coragem." O líder dos cangaceiros desceu do cavalo e se aproximou de uma pedra grande, tirando do alforge um mapa rudimentar da região que ele mesmo havia desenhado ao longo dos anos. Com um pedaço de carvão, começou a riscar estratégias enquanto o bando se reunia em volta dele. Era um momento tenso, mas também emocionante. Todos sabiam que estavam prestes a participar de uma batalha que seria lembrada por muito tempo. "Olhem aqui, meus cabras valentes. Se o coronel Pereira está mesmo nos esperando, ele deve ter homens nessas pedras altas e também no desfiladeiro. É uma armadilha clássica. Nos deixam entrar e depois fecham a saída. Mas eles não conhecem Lampião como deviam conhecer." O plano que se formou na mente astuta do rei do cangaço era ousado como sempre. Em vez de enfrentar a emboscada de frente ou fugir, eles iriam dividir o grupo em 3 partes. Corisco lideraria 5 homens numa volta larga pela direita, escalando as pedras pelo lado que ninguém esperava. Dadá faria o mesmo pela esquerda, com outros 5 cangaceiros. Lampião seguiria com os 10 restantes pelo meio, aparentando cair na armadilha, mas, na verdade, servindo de isca para que os inimigos se revelassem. "João Comprido, você conhece bem essas pedras?" perguntou Lampião ao vaqueiro recém-chegado. "Conheço sim, capitão. Já passei por aqui muitas vezes levando gado. Tem uma trilha secreta do lado direito que leva até o topo das pedras. É difícil de encontrar, mas se a gente souber onde procurar..." "Perfeito. Você vai com Corisco e mostra o caminho. Zé Sereno, você entende de táticas militares. O que acha do plano?" O ex-soldado examinou o desenho no chão e assentiu com aprovação. "É um bom plano, capitão. Vamos pegar eles de surpresa pelos flancos enquanto o senhor distrai pela frente. Mas tem que sincronizar direito o ataque, senão não vai dar certo. Lembrem-se, quando ouvirem o grito do Acauã 3 vezes seguidas, é o sinal para atacar. E cuidado com os rifles dos sulistas, eles atiram longe e certeiro. Não deem chance para eles mirarem direito. Atirem sempre em movimento e usem as pedras como proteção." Enquanto o sol subia no céu sem nuvens, os 3 grupos se separaram.
Lampião observou seus homens se espalhando pela caatinga com a destreza de onças caçando. Cada um deles havia sobrevivido a dezenas de batalhas e sabia que aquela poderia ser a última se algo desse errado. Corisco e seus homens desapareceram entre as pedras do lado direito, seguindo a trilha secreta que João Comprido conhecia. Era um caminho perigoso, cheio de espinhos e pedras soltas, mas que levaria até uma posição privilegiada para atacar os inimigos pelas costas. Dadá levou seu grupo pela esquerda, onde a caatinga era mais densa e oferecia melhor cobertura. Eles teriam que escalar algumas pedras íngremes, mas eram homens acostumados às dificuldades do sertão e não se intimidavam com obstáculos naturais. O silêncio voltou a reinar no Vale da Morte. Lampião montou novamente em seu cavalo e seguiu devagar pela trilha principal, cantarolando baixinho uma cantiga que aprendera com sua mãe quando ainda era menino no sítio Passagem das Pedras. Era sua forma de mostrar aos inimigos escondidos que não tinha medo, que Lampião nunca demonstraria fraqueza diante de ninguém. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero que toquem uma sanfona amarela. Quero morrer numa batalha de rifle, com meu chapéu de couro e minha peixeira. A cantiga ecoava pelas pedras, e Lampião podia imaginar os homens escondidos se perguntando se aquele cangaceiro estava louco ou se era apenas excesso de confiança. A verdade é que ele cantava para acalmar os próprios nervos e também para dar tempo aos seus homens chegarem nas posições corretas. 200 metros adiante, o primeiro tiro ecoou entre as pedras como um trovão seco. A bala passou zunindo perto da orelha de Lampião, que se jogou para o lado do cavalo numa manobra que aprendera observando os índios da região. Imediatamente, mais de 20 rifles começaram a cuspir fogo das posições elevadas. "Agora é que a coisa vai esquentar", gritou Lampião, sacando seu rifle favorito, uma Winchester que ganhara de presente de um comerciante agradecido por ter livrado sua filha de bandoleiros. O tiro que ele disparou em resposta foi certeiro, derrubando um dos atiradores das pedras num grito que ecoou pelo vale. A batalha havia começado e seria uma das mais violentas da história do cangaço. O ar encheu-se de fumaça e o barulho dos tiros misturou-se aos gritos de guerra dos cangaceiros e aos urros de dor dos feridos. Lampião galopava de um lado para outro, usando as pedras menores como proteção enquanto atirava com precisão mortal. Bem te vi, apesar da pouca experiência, mostrava coragem admirável. Ele havia aprendido a atirar com Lampião nas últimas semanas e agora colocava os ensinamentos em prática, derrubando 2 inimigos em tiros consecutivos. "É assim mesmo, capitão! É assim que se faz!" gritava ele entre as rajadas de tiros. Moita Brava usava sua famosa pontaria para atingir alvos a grandes distâncias. Seus tiros certeiros faziam os inimigos se esconderem atrás das pedras com medo, diminuindo a intensidade do fogo contra Lampião e seus homens. Do lado inimigo, os pistoleiros sulistas mostravam por que eram temidos. Eles atiravam com disciplina militar, cobrindo uns aos outros e mantendo um fogo constante. Um deles, um homem alto de bigode grisalho, parecia comandar o grupo com sinais de mão, coordenando os ataques como um general experiente. Foi então que Lampião viu o coronel Pereira pela primeira vez. O homem estava numa posição elevada, protegido por sacos de areia, vestindo um terno branco que parecia brilhar sob o sol. Mesmo à distância, Lampião podia ver o sorriso cruel no rosto do fazendeiro, que acreditava ter finalmente encurralado o famoso cangaceiro. O coronel estava acompanhado de 2 homens elegantemente vestidos, outros fazendeiros da região que haviam vindo assistir à captura de Lampião como se fosse um espetáculo. Eles bebiam cachaça e comemoravam antecipadamente, certos de que a vitória era inevitável. "Pensou que ia ser fácil, seu coronel maldito", murmurou Lampião entre os dentes, mirando cuidadosamente. Mas antes que pudesse apertar o gatilho,
Uma dor terrível atravessou seu ombro esquerdo. Uma bala havia encontrado seu alvo, e pela primeira vez em anos, Lampião sentia o próprio sangue escorrendo pela camisa. O tiro havia vindo do pistoleiro de bigode grisalho, que atirara de uma posição quase impossível de ser vista. Era um homem experiente, acostumado a caçar homens, e havia escolhido o momento exato em que Lampião estava concentrado em mirar o coronel para fazer seu disparo certeiro. A dor era intensa, mas não maior que a raiva que crescia no peito de Lampião. Ele havia sido ferido, mas não estava fora de combate. Com a mão direita ainda firme, continuou atirando enquanto sentia o sangue quente escorrendo pelo braço. "Maldito!" gritou ele, procurando uma posição melhor para revidar. Mas o pistoleiro sulista era astuto e havia mudado de posição imediatamente após o tiro, tornando-se um alvo difícil de encontrar. Nesse momento crucial, o grito do Acauã ecoou 3 vezes pelo vale. Corisco e seus homens apareceram como fantasmas entre as pedras, atacando os inimigos pelas costas. O elemento surpresa funcionou perfeitamente, e vários dos pistoleiros do Coronel Pereira caíram antes mesmo de entender o que estava acontecendo. João Comprido mostrou seu valor na batalha, usando o conhecimento das trilhas secretas para posicionar os cangaceiros nos pontos mais estratégicos. Sua pontaria também era excelente, e ele derrubou 3 inimigos em sequência rápida. Corisco, como sempre, lutava com a fúria de um leão. Seu rifle não parava de disparar, e quando as balas acabaram, ele sacou o punhal e partiu para o combate corpo a corpo com 2 pistoleiros que tentavam fugir pelas pedras. Dadá e seu grupo fizeram o mesmo do lado oposto, criando o caos total entre as fileiras inimigas. Zé Sereno usou sua experiência militar para coordenar o ataque, dirigindo os cangaceiros como um comandante experiente. Os homens do coronel, que antes atiravam com calma e precisão, agora se viam cercados e começaram a entrar em pânico. Mas o ferimento de Lampião estava sangrando muito, e ele sentia as forças diminuindo a cada momento. O mundo começava a girar ao seu redor, e por um instante terrível, o rei do cangaço pensou que poderia estar vivendo seus últimos minutos de vida. A bala havia atravessado músculo e tendão, causando uma hemorragia preocupante. Lampião tentou fazer um torniquete improvisado com um pedaço da própria camisa, mas era difícil fazer o procedimento enquanto continuava atirando e se esquivando dos tiros inimigos. Foi quando viu Maria Bonita emergindo de trás de uma pedra grande, montada em seu cavalo branco e atirando com a precisão de um homem experiente. Ela não deveria estar ali. O plano original era que ficasse no acampamento com as outras mulheres do bando. Mas, como sempre, havia desobedecido para estar ao lado de seu homem no momento mais perigoso. "Virgulino, aguente firme que já estou chegando!" gritou ela, derrubando 2 inimigos com tiros certeiros enquanto galopava na direção de Lampião. Maria Bonita havia aprendido a atirar com o próprio Lampião e se tornara uma das melhores atitadoras do bando. Sua chegada inesperada mudou completamente o rumo da batalha, pois ela trouxe consigo mais 5 cangaceiros que haviam ficado guardando o acampamento. A presença de Maria Bonita deu nova energia ao líder cangaceiro. Mesmo ferido e perdendo sangue, ele se incorporou e voltou a atirar com toda a fúria de quem luta não apenas pela própria vida, mas pela mulher que ama. "Maria, você não devia ter vindo. É muito perigoso", gritou Lampião entre os tiros. "E deixar meu homem lutar sozinho? Nunca!" respondeu ela, posicionando-se ao lado dele e fazendo uma barreira de proteção com seu próprio cavalo. A batalha se intensificou ainda mais com a chegada dos reforços. Os cangaceiros agora tinham vantagem numérica e estratégica, atacando de todos os lados. O coronel Pereira, vendo que a situação estava se voltando contra ele, ordenou a retirada geral. "Recuem! Recuem todos!" gritou ele, perdendo toda a compostura e elegância que ostentava no início da batalha.
Os fazendeiros que haviam vindo assistir ao espetáculo agora corriam como coelhos assustados, tropeçando nas pedras em sua pressa de fugir. Mas Lampião não ia deixar o homem que havia tramado sua morte escapar tão facilmente. Mesmo com o ombro ferido e o sangue escorrendo, ele montou em seu cavalo e saiu em perseguição, seguido de perto por Maria Bonita e 2 outros cangaceiros. A perseguição durou 3 quilômetros pela Caatinga, com Lampião ganhando terreno a cada galope apesar do ferimento. Sua determinação era maior que a dor, e a sede de justiça o mantinha firme na cela, mesmo quando o mundo girava ao seu redor. O cavalo do Coronel Pereira, um animal de raça, mas não acostumado às asperezas da Caatinga, começou a mostrar sinais de cansaço. O coronel, que raramente montava em terrenos difíceis, também não tinha a habilidade necessária para cavalgar em alta velocidade pela mata espinhosa. Quando finalmente alcançou o coronel, os 2 homens se encararam face a face pela primeira vez, seus cavalos bufando e suando sob o sol impiedoso. Era um momento histórico, o encontro entre o rei do cangaço e um de seus maiores inimigos. "Coronel Pereira", disse Lampião, a voz ainda firme, apesar da palidez do rosto. "O senhor fez uma emboscada covarde, matou alguns dos meus homens bons e agora vai pagar por isso. Mas antes quero saber quem mais está envolvido nessa conspiração." "Você é apenas um bandido, Lampião", respondeu o coronel, tentando manter a arrogância, mesmo sabendo que estava em desvantagem. "Um dia a justiça vai te alcançar. O governo não vai permitir que você continue aterrorizando o sertão." "A justiça sou eu neste sertão abandonado por Deus e pelo governo", replicou Lampião. "O senhor explora os pobres, rouba suas terras, mata quem se opõe. Quem é o verdadeiro bandido aqui? Quem é que deixa criança morrer de fome enquanto enche o paiol de milho?" O confronto final entre os 2 homens durou apenas alguns segundos, mas foram segundos que pareceram uma eternidade. O coronel Pereira tentou sacar sua pistola dourada, uma arma de luxo que mais servia para ostentação do que para combate real. Mas a mão tremia tanto de medo que a arma escapou e caiu na areia. Lampião poderia ter matado o homem ali mesmo, e todos esperavam que fizesse isso. Mas algo em seu interior, talvez a educação que recebera da mãe, talvez a sabedoria de quem já havia visto demais violência, o fez hesitar. "Não vou te matar hoje, coronel. Mas se voltar a ameaçar minha gente ou a mim, não haverá misericórdia na próxima vez. Agora suma da minha frente antes que eu mude de ideia. E leve essa mensagem aos outros coronéis. Lampião não teme ninguém, mas também não mata por prazer." Pereira não precisou ouvir 2 vezes. Montou em seu cavalo e desapareceu na Caatinga, deixando para trás a humilhação de ter sido derrotado pelo homem que jurava capturar. Seu termo branco estava sujo de terra e suor, e sua dignidade havia ficado no Vale da Morte, junto com seus pistoleiros mortos. Quando Lampião voltou ao campo de batalha, encontrou seus cangaceiros cuidando dos feridos e recolhendo as armas dos inimigos caídos. Maria Bonita correu até ele assim que o viu chegar, seus olhos brilhando de alívio e preocupação ao mesmo tempo. "Meu amor, você está muito pálido. Precisamos cuidar desse ferimento antes que seja tarde demais", disse ela, examinando o ombro ensanguentado com o cuidado de uma enfermeira experiente. "Não é nada, Maria. Já passei por coisa pior", respondeu Lampião, tentando parecer mais forte do que realmente estava. Mas a verdade é que o ferimento era sério e ele sabia que precisaria de cuidados médicos urgentes se quisesse sobreviver. Maria Bonita não se deixou enganar pelas palavras corajosas do marido. Ela havia visto ferimentos de bala antes e sabia reconhecer quando a situação era grave. O sangramento não parava completamente e a palidez de Lampião estava aumentando. Corisco se aproximou com o relatório da batalha. 3 cangaceiros haviam morrido: Antônio das Mortes, Chico Pereira e José Mineiro.
homens bons que seriam lembrados com honra pelo bando. 5 estavam feridos, incluindo o próprio Lampião. Do lado inimigo foram contados 15 mortos e vários feridos que fugiram com o coronel. Era uma vitória, mas custava caro. Capitão, encontramos isso no bolso de um dos pistoleiros sulistas, disse Dadá, entregando uma carta selada a Lampião. Parece importante. Com a mão trêmula, Lampião abriu o envelope e leu o conteúdo. Era um documento que provia que o coronel Pereira havia prometido dividir as terras da região com outros fazendeiros poderosos depois de eliminar os cangaceiros. O plano ia muito além de uma simples vingança pessoal. Era uma conspiração para tomar controle total daquela parte do sertão. A carta mencionava nomes conhecidos: Coronel Antônio Silva, dono de 3 fazendas na Paraíba, Major Benedito Santos, controlador do comércio em 2 cidades importantes, e até mesmo políticos da capital que estavam interessados em pacificar a região para facilitar investimentos estrangeiros. Esses malditos queriam nos usar como desculpa para expulsar todos os pequenos proprietários da região, murmurou Lampião, guardando a carta no bolso. Bem que eu desconfiava que havia coisa maior por trás dessa emboscada. Não era só sobre mim, era sobre controlar toda essa parte do sertão. O sol já estava alto quando o bando finalmente deixou o Vale da Morte. Lampião cavalgava em silêncio, lutando contra a dor e a fraqueza que cresciam a cada quilômetro. Maria Bonita não tirava os olhos dele, percebendo que o ferimento era mais grave do que o marido queria admitir. Eles precisavam encontrar um lugar seguro onde pudessem tratar os feridos e planejar os próximos passos. A vitória sobre o coronel Pereira era apenas o começo de uma guerra maior. E Lampião sabia que outros inimigos já estariam se preparando para atacar. Durante a cavalgada, João Comprido se aproximou de Lampião. Capitão, conheço um lugar seguro a 2 léguas daqui. É uma gruta escondida onde meu avô se refugiou durante a Guerra do Paraguai. Tem água limpa e é bem protegida. Acho que seria bom para tratarmos dos ferimentos. Leva a gente lá, João, e muito obrigado por hoje. Você se portou como um verdadeiro cangaceiro, disse Lampião, reconhecendo o valor do homem que havia se provado em sua primeira batalha com o bando. Enquanto cavalgavam pela Caatinga em direção ao refúgio secreto, Lampião sentia que aquele havia sido o dia mais perigoso de toda a sua carreira como cangaceiro. A bala que atravessara seu ombro havia passado muito perto de órgãos vitais, e se não fosse pela intervenção de Maria Bonita e pela chegada oportuna de Corisco e Dadá, ele poderia ter morrido naquele vale maldito. Mas Virgulino Ferreira da Silva não era homem de se entregar facilmente à morte. Mesmo ferido e enfraquecido, sua mente já trabalhava nos planos para se vingar do coronel Pereira e descobrir quem mais estava envolvido na conspiração contra ele. A gruta que João Comprido conhecia ficava escondida entre rochas gigantescas, protegida por uma cortina natural de plantas espinhosas. Era o lugar perfeito para se recuperar e planejar o próximo movimento. Ali, longe dos olhos inimigos, Lampião poderia cuidar de seus ferimentos e estudar melhor aquela carta comprometedora que havia encontrado. Quando finalmente chegaram ao refúgio, o sol já estava no meio do céu e Lampião mal conseguia se manter acordado na cela. O sangramento havia diminuído, mas a perda de sangue havia sido considerável, e ele precisava de cuidados urgentes. Maria Bonita foi a primeira a descer do cavalo, correndo para ajudar o marido. Com a ajuda de Corisco e Dadá, eles levaram Lampião para dentro da gruta, onde havia uma fonte de água cristalina e pedras lisas que serviriam como cama improvisada. A primeira parte da história do dia que Lampião quase morreu estava chegando ao fim, mas a aventura estava apenas começando. Os próximos dias trariam revelações surpreendentes sobre a conspiração dos coronéis, e Lampião teria que lutar não apenas contra seus inimigos, mas também contra a própria morte que insistia em rondá-lo.
A gruta escondida entre as pedras gigantescas tornou-se o refúgio perfeito para a recuperação de Lampião e seus homens feridos. A água cristalina da fonte natural permitia manter os ferimentos limpos e a proteção natural das rochas oferecia segurança contra qualquer perseguição. Maria Bonita havia se transformado numa enfermeira dedicada, cuidando do marido com conhecimentos de medicina popular que aprendera com sua avó curandeira. Virgulino, você precisa ficar quieto e deixar esse ferimento sarar direito, dizia ela enquanto trocava o curativo feito com panos limpos e ervas medicinais que Corisco havia coletado na caatinga. Se você não descansar, pode pegar uma infecção e aí sim a coisa vai ficar séria. Lampião estava impaciente, como sempre ficava quando era obrigado a permanecer parado. Sua natureza inquieta não se adaptava bem à inatividade forçada, especialmente quando sabia que inimigos poderosos estavam tramando contra ele e seu povo. O ombro ainda doía muito, mas a dor física era menor que a ansiedade de não poder agir. Maria, minha mulher, não posso ficar aqui parado enquanto aqueles coronéis malditos continuam planejando nossa destruição. A carta que encontramos prova que tem coisa muito maior acontecendo por trás dessa emboscada. Eles querem tomar conta de todo o sertão, e nós somos apenas o primeiro obstáculo que precisam remover. Durante os 3 dias que passou se recuperando na gruta, Lampião estudou minuciosamente a carta encontrada no bolso do pistoleiro morto. O documento revelava detalhes assustadores de uma conspiração que envolvia não apenas coronéis locais, mas também políticos da capital e até mesmo investidores estrangeiros interessados em explorar as riquezas minerais que haviam sido descobertas recentemente na região. A carta mencionava uma reunião secreta que aconteceria na fazenda do coronel Antônio Silva, na Paraíba, onde os conspiradores discutiriam a divisão das terras depois de eliminar os cangaceiros e expulsar os pequenos proprietários. Eles planejavam usar a morte de Lampião como pretexto para uma operação militar massiva que pacificaria definitivamente a região. Dadá, você conhece bem a fazenda do Coronel Silva? Perguntou Lampião ao seu lugar-tenente no 3º dia de recuperação. Conheço sim, capitão. É uma propriedade imensa, com uma casa grande que parece um palácio. O coronel tem mais de 100 homens trabalhando para ele, entre vaqueiros e capangas. Mas por que está perguntando? Não me diga que está pensando em atacar aquele lugar. Não só estou pensando, como já decidi. Segundo essa carta, a reunião dos conspiradores vai acontecer daqui a 5 dias. É nossa chance de pegar todos juntos e acabar com essa conspiração de uma vez por todas. Maria Bonita ficou preocupada com os planos do marido. Virgulino, você mal consegue mover o braço direito e já está falando em atacar uma fazenda protegida por 100 homens. Isso é loucura mesmo para os seus padrões. Mulher, não vou atacar sozinho. Vou reunir o bando todo, todos os grupos que andam espalhados pelo sertão. Se esses coronéis querem guerra, vão ter guerra, mas vai ser nos nossos termos, não nos deles. Corisco, que estava limpando suas armas perto da entrada da gruta, se aproximou da conversa. Capitão, para reunir todo o bando vai precisar mandar mensageiros para pelo menos 10 grupos diferentes. Isso vai demorar e o senhor ainda não está em condições de cavalgar longas distâncias. Então é melhor começarmos hoje mesmo. João Comprido, você conhece os caminhos entre aqui e onde estão os outros grupos. Pode levar as mensagens? João Comprido assentiu com determinação. Nos poucos dias que estava com o bando, havia se tornado um dos homens de confiança de Lampião. Posso sim, capitão. Conheço todos os esconderijos e todas as trilhas secretas. Em 3 dias consigo avisar todo mundo. Enquanto João Comprido se preparava para a missão de reunir os cangaceiros espalhados pelo sertão,
Lampião continuava estudando a carta e planejando detalhes da operação mais audaciosa de sua carreira. Não seria apenas um ataque comum. Seria uma demonstração de força que deixaria claro para todos os poderosos da região que o cangaço não podia ser eliminado facilmente. Zé Sereno, com sua experiência militar, ajudava a planejar os aspectos táticos da operação. Capitão, pela descrição da fazenda, vamos precisar de pelo menos 50 homens bem armados e tem que ser um ataque noturno para aproveitarmos o elemento surpresa. 50 homens nós vamos ter. E sobre o ataque noturno, você está certo. Mas não vai ser só isso. Vamos fazer questão de que toda a região saiba o que aconteceu. Quero que os outros coronéis tremam de medo quando ouvirem falar do que fizemos na fazenda do Silva. Maria Bonita percebeu que não adiantava tentar dissuadir o marido. Quando Lampião tomava uma decisão, especialmente quando envolvia justiça e vingança, nada no mundo o fazia mudar de ideia. Então ela decidiu se concentrar em garantir que ele estivesse o mais recuperado possível para a missão perigosa. Se você vai fazer isso mesmo, pelo menos me promete que vai esperar o ferimento melhorar mais um pouco. E eu vou junto. Não tente me deixar para trás desta vez. Maria, essa operação vai ser muito perigosa. Todas as nossas operações são perigosas, Virgulino. E em todas elas eu estar ao seu lado me faz sentir mais segura, não menos. Somos uma equipe, lembra? No quarto dia na gruta, João Comprido voltou com notícias excelentes. Havia conseguido contatar todos os grupos de cangaceiros da região e todos estavam dispostos a participar da operação contra a fazenda do Coronel Silva. O ódio pelos coronéis exploradores era um sentimento compartilhado por todos os homens do bando. Capitão, consegui falar com o Sr. Pereira, que está com 15 homens escondidos na Serra do Teixeira. Também encontrei Antônio Silvino, que tem 20 cangaceiros com ele perto de Campina Grande. E o melhor de tudo, Sabino Gomes, seu primo, está vindo com mais 20 homens da Bahia. Lampião sorriu pela primeira vez desde o ferimento. Sabino era um dos cangaceiros mais respeitados do sertão, um homem de confiança total, que havia aprendido a arte da guerra ao lado do próprio Lampião. Ter o primo na operação era uma garantia extra de sucesso. E todos concordaram em participar? Todos, capitão. Na verdade, eles estão ansiosos para isso. Parece que esses coronéis andaram incomodando outros grupos também. O pessoal está com vontade de dar uma lição que eles nunca vão esquecer. Durante o quinto dia, Lampião finalmente conseguiu mover o braço ferido sem dor excessiva. O tratamento de Maria Bonita havia funcionado perfeitamente e, embora ainda não estivesse com a força total, ele já podia empunhar um rifle e montar a cavalo sem grandes dificuldades. Acho que estou pronto, Maria. Vamos sair daqui hoje à tarde e nos encontrar com os outros grupos. Amanhã à noite, faremos a fazenda do Coronel Silva descobrir que mexeu com o homem errado. O encontro dos cangaceiros aconteceu numa clareira escondida entre as serras, longe de qualquer estrada ou povoado. Quando Lampião chegou ao local, montado em seu cavalo tordilho e com Maria Bonita ao lado, encontrou mais de 60 homens armados esperando por ele. Era o maior ajuntamento de cangaceiros que já havia acontecido na história do sertão. Sabino Gomes foi o primeiro a se aproximar, abraçando o primo com cuidado para não machucá-lo. Virgulino, meu irmão, soube que você quase foi para o outro mundo. Graças a Deus que está bem. Estou vivo e com mais raiva do que nunca, primo. Esses coronéis pensam que podem acabar conosco, mas vão aprender que cangaceiro não morre fácil. Senhor Pereira, um homem já idoso, mas ainda ativo, se juntou à conversa. Lampião, essa operação que você está planejando é mesmo necessária? Atacar uma fazenda do tamanho da do Coronel Silva pode trazer uma perseguição muito grande contra todos nós. Senhor, você leu a carta que encontramos? Eles já estão planejando nos exterminar a todos.
Se não agirmos primeiro, vamos ser caçados um por um até não sobrar ninguém. Esta é nossa chance de mostrar que não somos presas fáceis. Antônio Silvino, outro cangaceiro respeitado, concordou com Lampião. O capitão está certo. Esses coronéis só entendem a linguagem da força. Se deixarmos essa conspiração avançar, daqui a pouco não vai ter mais lugar seguro para nenhum de nós no sertão. A reunião durou até tarde da noite, com os líderes discutindo todos os detalhes da operação. A fazenda do Coronel Silva era mesmo uma fortaleza, mas tinha pontos fracos que podiam ser explorados por homens experientes como eles. O plano final era complexo e arriscado, mas todos concordaram que podia funcionar. Vamos dividir em 4 grupos, explicou Lampião, desenhando um mapa da fazenda na areia. Sabino vai atacar pela frente com 20 homens, fazendo muito barulho para chamar atenção. Senhor Pereira e Antônio Silvino vão cercar a Casa Grande pelos lados. Eu e meu grupo vamos entrar pelos fundos, onde fica o curral, e chegar até onde está acontecendo a reunião. E se eles tiverem mais homens do que esperamos? Perguntou um dos cangaceiros mais jovens. Aí é que entra a segunda parte do plano, respondeu Lampião com um sorriso feroz. Maria Bonita vai ficar numa posição elevada com 5 atiradores de elite cobrindo nossa retirada se as coisas ficarem feias, e todos os cavalos vão estar prontos para uma fuga rápida se necessário. A manhã do ataque amanheceu nublada, o que era perfeito para os planos dos cangaceiros. As nuvens esconderiam a lua durante a noite, oferecendo a escuridão necessária para a operação. Durante todo o dia, os grupos se posicionaram ao redor da fazenda, estudando os movimentos dos guardas e identificando os melhores pontos de entrada. Lampião passou horas observando a Casa Grande através de um binóculo. Era realmente impressionante. Um prédio de 2 andares, com varandas ornamentadas, jardins bem cuidados e uma cerca alta ao redor de todo o perímetro. Havia guardas armados em várias posições, mas eles pareciam relaxados, não esperando nenhum ataque. Contei pelo menos 30 homens fazendo a segurança, relatou Corisco, que havia feito um reconhecimento mais próximo. Mas a maioria são vaqueiros comuns, não pistoleiros profissionais. Os únicos que parecem perigosos são uns 10 homens que ficam sempre perto da casa principal. E sobre a reunião, conseguiu ver alguma coisa? Vi vários homens elegantes chegando durante o dia. Carruagens caras, cavalos de raça. Tem gente importante mesmo dentro daquela casa. E pelo movimento na cozinha, eles estão preparando um banquete. Vai ter muita comida e bebida. Isso é bom para nós, porque homem bêbado não luta direito. Quando o sol finalmente se pôs, os cangaceiros começaram a se mover para as posições finais. Lampião sentia uma mistura de ansiedade e excitação que sempre o acompanhava antes de operações importantes. O ombro ainda doía um pouco, mas a dor era suportável e não afetava sua capacidade de luta. Maria Bonita se despediu do marido com um beijo longo. Cuidado, meu amor, e não faça nenhuma besteira só para mostrar coragem. Eu estarei cobrindo vocês lá de cima. Pode deixar, mulher. Daqui a algumas horas, essa conspiração vai ter acabado para sempre. À meia-noite em ponto, o ataque começou. Sabino Gomes e seus homens apareceram na entrada principal da fazenda gritando e atirando, acordando toda a propriedade num susto terrível. Os guardas correram para defender a frente, exatamente como Lampião havia previsto. Enquanto isso, Senhor Pereira e Antônio Silvino cercavam a Casa Grande pelos lados, impedindo qualquer tentativa de fuga dos conspiradores. Seus homens atiravam com precisão, derrubando os guardas, que tentavam organizar uma defesa coordenada. Lampião e seu grupo entraram pelos fundos da fazenda como fantasmas silenciosos. Eles haviam cortado a cerca num ponto escondido e agora se moviam entre as árvores do pomar, aproximando-se da casa principal sem ser detectados. Ali está a janela da sala onde eles estão reunidos.
sussurrou Dadá, apontando para uma janela iluminada no primeiro andar. Dá para ver as sombras das pessoas lá dentro. Através da janela, Lampião podia ver o Coronel Silva presidindo uma mesa cheia de homens bem vestidos. Havia mapas espalhados sobre a mesa e todos gesticulavam animadamente enquanto discutiam seus planos malignos. Era exatamente a prova que Lampião precisava de que a conspiração era real. Bem te vi. Você e Moita Brava fiquem de guarda aqui embaixo. Se alguém tentar sair, não deixem passar. O resto vem comigo. Subir até o primeiro andar sem ser notado foi um desafio, especialmente com o barulho da batalha acontecendo do lado de fora. Mas os cangaceiros eram especialistas em se mover silenciosamente e logo estavam posicionados do lado de fora da sala de reunião. Lampião respirou fundo e abriu a porta de uma vez, entrando na sala com o rifle em punho. Boa noite, senhores! A festa acabou! O silêncio que se seguiu foi total. Os conspiradores, que momentos antes discutiam alegremente como dividir as terras do sertão, agora estavam paralisados de terror diante do homem que supostamente deveria estar morto no Vale da Morte. O Coronel Silva foi o primeiro a recuperar a voz. Lampião, mas como? Você deveria estar morto? Pois é, coronel. Parece que os planos de vocês não deram muito certo. E agora eu estou aqui para acertar as contas. Entre os homens presentes na reunião, Lampião reconheceu figuras importantes. Além do anfitrião Coronel Silva, havia o Major Benedito Santos, conhecido por controlar o comércio de várias cidades. Doutor Juvenal Antunes, um advogado rico da capital que representava interesses estrangeiros. E até mesmo o deputado estadual Francisco Mendes, que sempre se dizia defensor dos pobres, mas estava ali conspirando contra eles. Senhores, vocês estavam planejando nossa morte e a expulsão dos pequenos proprietários para ficarem com suas terras. Acham mesmo que íamos deixar isso passar? O doutor Juvenal tentou manter a compostura. Lampião, você não entende as complexidades da situação política. O desenvolvimento da região exige o quê? Roubar a terra de quem trabalha nela há gerações? Matar quem se opõe aos seus planos de enriquecimento? Eu entendo muito bem, doutor. Entendo que vocês são os verdadeiros bandidos desta história. Corisco e Dadá mantinham os conspiradores sob mira enquanto Lampião examinava os documentos espalhados sobre a mesa. Havia mapas detalhados da região, contratos de venda de terras que ainda não tinham sido conquistadas, e até mesmo acordos com empresas estrangeiras para exploração mineral. Olhem só o que temos aqui, disse Lampião, erguendo um dos documentos. Um contrato para vender minério de ferro para os ingleses. Só que o minério está em terras que ainda pertencem aos pequenos fazendeiros. Interessante como vocês já venderam o que ainda não roubaram. O deputado Francisco Mendes tentou uma abordagem diplomática. Lampião, talvez possamos chegar a um acordo. Você poderia ter uma participação nos lucros se colaborasse conosco em vez de nos combater. A resposta de Lampião veio na forma de um tiro para o alto, que fez todos se encolherem de medo. Acordo! Comigo! Senhores, vocês não conhecem Virgulino Ferreira da Silva. Eu não me vendo para explorador de pobre, não importa quanto dinheiro ofereçam. Do lado de fora, a batalha continuava intensa. Os homens do Coronel Silva lutavam corajosamente, mas estavam em desvantagem numérica e tática. Os cangaceiros conheciam cada pedra, cada árvore, cada sombra que podia oferecer proteção, enquanto os defensores lutavam em território conhecido, mas contra inimigos experientes demais. Maria Bonita e seus atiradores de elite faziam um trabalho perfeito de cobertura, derrubando qualquer guarda que tentasse flanquear os grupos de ataque. Sua posição elevada oferecia uma visão completa do campo de batalha, e seus tiros certeiros garantiam que nenhum cangaceiro fosse pego de surpresa. Dentro da sala de reunião, Lampião continuou sua investigação dos documentos conspiratórios. Cada papel que lia
revelava novos aspectos da trama contra os cangaceiros e os pequenos proprietários. Era uma operação de larga escala que envolveria a expulsão de milhares de famílias de suas terras ancestrais. Dadá, recolha todos esses documentos. Vamos precisar deles como prova do que esses homens estavam planejando. Lampião, disse o coronel Silva, tentando recuperar alguma dignidade. Você pode nos matar hoje, mas isso não vai resolver nada. Há forças maiores que você envolvidas nisto. O governo federal, os investidores estrangeiros, você não pode lutar contra todos eles. Talvez não, coronel. Mas posso começar lutando contra vocês. E depois veremos quem mais quer enfrentar Lampião e seu povo. Foi então que Lampião teve uma ideia que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Em vez de simplesmente matar os conspiradores ou deixá-los fugir, ele decidiu fazer algo que teria muito mais impacto a longo prazo. Corisco, amarre todos eles. Vamos levá-los conosco. Levar para onde, capitão? Para uma viagem pela região. Eles vão conhecer pessoalmente as famílias que queriam expulsar, ver a pobreza que queriam aumentar. E depois vão explicar para todo mundo o que estavam planejando fazer. A ideia era genial na sua simplicidade. Em vez de se vingar com violência, Lampião usaria a própria presença dos conspiradores como forma de exposição pública de seus crimes. Seria uma humilhação pior que a morte para homens acostumados ao respeito e ao poder. Vocês vão cavalgar conosco pelos povoados da região e contar pessoalmente para cada família o que estavam planejando fazer com suas terras. Vão pedir desculpas pelos crimes que queriam cometer. E se tentarem fugir ou mentir, aí sim vão conhecer a justiça do cangaço. A batalha do lado de fora estava chegando ao fim. Os homens do coronel Silva, vendo que estavam perdendo e que seus patrões haviam sido capturados, começaram a se render ou fugir. Sabino Gomes apareceu na porta da sala, sujo de terra e pólvora, mas sorrindo vitorioso. Primo, a fazenda está sob nosso controle. Perdemos apenas 2 homens e capturamos mais de 20 inimigos. Foi uma vitória completa. Excelente, Sabino. E agora vem a parte mais interessante da operação. Durante a madrugada, os cangaceiros carregaram todos os documentos encontrados na fazenda e prepararam os prisioneiros para a viagem inusitada que Lampião havia planejado. Os conspiradores, acostumados ao luxo e ao conforto, agora teriam que cavalgar pelo sertão árido como homens comuns. Coronel Silva, disse Lampião quando eles estavam prontos para partir, espero que o senhor tenha resistência para cavalgar bastante. Vamos visitar todos os povoados num raio de 100 léguas daqui, e em cada um deles o senhor vai explicar direitinho o que estava planejando fazer. A primeira parada foi no povoado de Riacho Seco, onde viviam cerca de 200 famílias de pequenos agricultores. Quando viram Lampião chegando com os poderosos como prisioneiros, não acreditaram no que estavam vendo. O rei do cangaço reuniu todo mundo na praça principal para uma assembleia inédita. Meu povo, disse Lampião, sua voz ecoando pela praça cheia, trouxe aqui alguns senhores importantes que têm uma coisa para contar para vocês. Coronel Silva, é sua vez de falar. Com a voz trêmula e o rosto vermelho de vergonha, o coronel foi obrigado a ler em voz alta os documentos que provavam a conspiração. As famílias ficaram chocadas ao descobrir que suas terras já haviam sido vendidas para estrangeiros, que suas casas seriam derrubadas para dar lugar a minas de ferro. É verdade isso, coronel? Perguntou um velho agricultor segurando o chapéu nas mãos. O senhor ia mesmo tirar nossa gente daqui para ficar com nossas terras? Nós, era apenas um plano de desenvolvimento econômico, gaguejou o coronel, incapaz de olhar nos olhos das pessoas que havia tentado trapacear. Desenvolvimento para quem? Gritou uma mulher da multidão. Para os ingleses, para vocês. E nós que nascemos e criamos nossos filhos nesta terra, íamos para onde?
A cena se repetiu em todos os povoados que visitaram durante a semana seguinte. Em cada lugar, os conspiradores eram obrigados a confessar seus planos e pedir perdão às pessoas que haviam tentado prejudicar. Era uma forma de justiça mais efetiva que qualquer punição física. No povoado de Cacimbas, o deputado Francisco Mendes foi reconhecido por um eleitor que havia votado nele. Deputado, como é que o senhor que prometeu defender nossos interesses estava tramando contra nós? Foi um mal-entendido. As pressões políticas. Vocês não entendem as complexidades. Tentou-se justificar o político, mas sua credibilidade estava completamente destruída. Em Serra Branca, o doutor Juvenal Antunes foi confrontado por famílias inteiras que perderam suas terras para grileiros no passado. Doutor, o senhor que se diz defensor da lei, como pode tramar para roubar nossas terras legalmente? A cada confissão forçada, a cada pedido de desculpas humilhante, a reputação dos conspiradores ia sendo destruída publicamente. Lampião sabia que essa forma de punição teria efeitos duradouros. Esses homens nunca mais seriam respeitados na região, e outros, poderosos, pensariam duas vezes antes de tramar contra o povo. Durante toda essa jornada, Maria Bonita cavalgava ao lado de Lampião, orgulhosa da sabedoria e da justiça de seu homem. Em vez de simplesmente matar os inimigos, ele havia encontrado uma forma de proteger o povo e, ao mesmo tempo, educar os poderosos sobre as consequências de seus atos. Virgulino, disse ela numa noite, enquanto acampavam sob as estrelas, o que você fez foi mais inteligente que qualquer batalha. Esses homens vão lembrar desta humilhação pelo resto da vida, e outros vão pensar duas vezes antes de tentar algo parecido. É isso mesmo, Maria. A violência resolve o problema imediato, mas a educação e a humilhação pública resolvem o problema para sempre. No final da semana, depois de visitarem 12 povoados diferentes, Lampião finalmente libertou os conspiradores numa estrada próxima à capital do estado. Eles estavam irreconhecíveis, sujos, cansados, humilhados e completamente desmoralizados. Agora vocês podem ir embora, disse Lampião, mas lembrem-se, se voltarem a tramar contra meu povo, da próxima vez não haverá essa generosidade. E espalhem a notícia. Lampião protege os fracos e pune os exploradores, sempre. O coronel Silva, que uma semana antes era um homem poderoso e respeitado, agora parecia um mendigo derrotado. Lampião, nós não vamos esquecer desta lição. Espero que não esqueçam mesmo. E espero que contem para outros coronéis o que acontece com quem tenta explorar o povo do sertão. Quando os conspiradores finalmente desapareceram na estrada empoeirada, caminhando a pé porque seus cavalos haviam sido distribuídos entre famílias necessitadas, Lampião sentiu uma satisfação profunda. Havia vencido seus inimigos sem se tornar igual a eles. Havia protegido seu povo sem derramar sangue desnecessário. O ferimento no ombro já estava quase completamente curado, e ele se sentia mais forte do que nunca. A conspiração havia sido desbaratada. Os documentos comprometedores estavam em suas mãos como prova, e toda a região sabia agora que Lampião não era apenas um bandoleiro, mas um protetor dos fracos e oprimidos. E agora, capitão? Perguntou Corisco quando começaram a jornada de volta para suas bases secretas na Caatinga. Agora vamos continuar fazendo o que sempre fizemos, protegendo nosso povo e combatendo a injustiça. Mas acho que por um bom tempo nenhum coronel vai ter coragem de tramar contra nós. Maria Bonita sorriu, cavalgando ao lado do homem que amava e admirava. Virgulino, você tem certeza de que não quer entrar para a política? Com essa inteligência toda, poderia mudar muita coisa. Política não, Maria. Meu lugar é aqui no sertão com meu povo, fazendo justiça do meu jeito. Deixa os políticos para os salões da capital. Eu fico com a Caatinga e a liberdade.
Enquanto cavalgavam de volta para casa, seguidos pelo bando reunido e fortalecido pela vitória, Lampião refletiu sobre os eventos extraordinários daquela semana. Havia começado quase morrendo numa emboscada covarde e terminara dando uma das maiores lições de justiça da história do sertão. O dia que Lampião quase morreu havia se transformado no dia em que ele provou definitivamente por que era considerado o rei do cangaço. Não apenas pela coragem na batalha, mas pela sabedoria na hora de fazer justiça. E assim, termina a história épica do dia que mudou para sempre a vida de Lampião e de todo o sertão nordestino. Uma história de coragem, inteligência, amor e justiça que seria contada e recontada pelos cantadores de feira durante gerações, lembrando a todos que mesmo nos tempos mais difíceis, sempre há esperança para quem luta pelo que é certo.